E é interessante que nesse momento que a gente está vivendo, a gente está passando por um período de tantas ressignificações e a gente precisa lançar mão de tantas estratégias novas, das quais nós não estávamos acostumados antes, né? A gente está aprendendo a dirigir com o carro andando, né? No momento em que a coisa está acontecendo e a gente está fazendo. Porque, como já foi dito, como você já falou, a gente não pode deixar os nossos meninos e as nossas meninas perderem 1, 2 anos, a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar essa situação que nos impele a trabalhar nesse novo formato, mas a gente não pode deixar que isso aconteça, né? Então, a gente tem que buscar realmente formas de fazer. Quando isso começou em março do ano passado, a gente não imaginava que duraria tanto tempo e nem que nós precisaríamos aprender tantas coisas novas, sabendo que transpor a educação para um novo formato não presencial não é necessariamente trazer as técnicas do EAD para a educação. E no que se refere aos nossos meninos e meninas que têm necessidades educativas especiais, isso se torna ainda mais evidente. O quanto eles têm demandas específicas que já não eram contempladas na escola como antes da pandemia, e que hoje isso ganha uma lente de aumento muito grande. Então, buscar estratégias para promover essa inclusão, buscar estratégias para garantir um mínimo de trabalho, de elaboração cognitiva, de socialização, de contato com outras crianças dentro de uma perspectiva educativa, é o nosso papel. Nós precisamos assegurar isso de alguma forma. E aí eu trouxe algumas reflexões para vocês. E eu acho que uma palavra que fica muito forte nesse período é flexibilidade. Acho que a gente tem que ser mais do que flexível, a gente tem que ser elástico, né? A gente tem que buscar plano A, plano B, plano C, considerando as necessidades do nosso aluno, a sua realidade particular e o que é possível. A gente tem que trabalhar realmente em cima do que é possível. Então, lá no Instagram, Inclusão Underline Possível, eu falo muito isso. A gente tem que trabalhar em cima do que é possível. Mas um possível que vai, de fato, estar com foco na necessidade do nosso aluno. Falando em flexibilidade, deixa eu falar logo para vocês. Eu estou aqui com vocês e aí eu estou interagindo com vocês através do notebook. Mas eu já sei que a câmera tem hora que ela desliga, então se ela desligar e eu não tiver percebido, vocês me avisam. Eu já tenho um celular aqui, porque qualquer coisa eu posso lançar a mão do celular e fazer o contato pelo celular. E a gente às vezes, mas eu tenho esse recurso, mas muitas vezes os nossos alunos não têm. Então, promover esse trabalho educativo online, por meio remoto, não é necessariamente o trabalho online, não é necessariamente o trabalho usando o computador ou usando o celular. O celular é uma ferramenta, o WhatsApp é uma ferramenta, as ferramentas diversas, Zoom, Google Meet, são ferramentas, mas quase ninguém, se a gente for pegar o grosso da população brasileira e considerando as condições em que nós vivemos na realidade, quase ninguém tem acesso a todos esses recursos. Então, nós temos que pensar em outras formas, embora as nossas crianças, eu trabalho dentro da perspectiva da deficiência intelectual, da síndrome de Down, alguns alunos com sinais de transtorno do espectro do autismo, a gente sabe que os meninos têm, sim, um potencial muito voltado também para essa área, porque eles estão no mundo neste momento contemporâneo. Então, são crianças e são adolescentes como quaisquer outros e têm esses interesses, mas muitas vezes eles não têm acesso, o que dificulta ainda mais aprender através destas ferramentas. Então, que outras ferramentas nós vamos buscar? Alguém já falou aí da questão das atividades impressas. As atividades impressas por si só não asseguram a aprendizagem. Já não asseguravam antes. Como essas atividades estão sendo planejadas? São atividades que você pode cortar, rasgar, amassar, ressignificar, construir alguma coisa e colocar ali? Ou são atividades para a gente preencher, para a gente cobrir, para a gente... Esse modelo esvaziado precisa ser lançado fora. A gente precisa aproveitar o que é bom do que a escola já produziu e evoluiu até aqui. Mas daqui para frente a gente vai ter que mudar. Por quê? Porque a escola, quando terminar a pandemia, e há de terminar, quando a pandemia passar, ela não vai poder ser mais a mesma. Nem para quem não tem deficiência e, sobretudo, para quem tem deficiência. A gente precisa repensar esses formatos e a gente precisa repensar esses modelos. Val, eu falo demais. Então, você, por favor, me controle, certo? Então, eu vou propor aqui uma conversa com vocês. Caso a câmera desligue, vocês me avisam. A gente precisa pensar nesses sujeitos da aprendizagem. Quem são esses meninos, essas meninas? Quais são as suas reais demandas? E
que dado de realidade a gente tem para tentar viabilizar esse atendimento. Como professora de atendimento educacional especializado, hoje eu estou trabalhando com adolescentes na faixa dos 12 aos 16 anos. E se trabalhar com uma pessoa com deficiência intelectual, dentro desse novo formato já não é fácil, imagine um adolescente que tem outras questões próprias do seu universo adolescente, outros conflitos que se exacerbaram ainda mais na pandemia. Adolescente gosta de estar no mundo, adolescente gosta de estar com os seus, adolescente gosta de estar longe, quanto mais tempo possível, longe da família. E os nossos meninos com deficiência intelectual não são diferentes, né? Eles também querem estar nos grupinhos deles, eles também querem encontrar um grupinho, eles também querem estar entre eles, no caso dos meninos que têm acesso ao atendimento educacional especializado, eles querem estar com o seu grupo do atendimento educacional especializado. E nesse momento isso não é possível. Então a gente tem que pensar em tudo isso e ainda assim ressignificar esses espaços e esses tempos de ensinar e de aprender. O nosso trabalho é voltado para o desenvolvimento cognitivo. Então, como encontrar uma forma de trabalhar isso com os nossos meninos? De organizar o pensamento, de buscar as bases e a continuidade do processo de aquisição e desenvolvimento, tanto da linguagem oral quanto da linguagem escrita, de trazer para esses meninos uma ampliação de repertório, uma leitura de mundo. A gente não pode assegurar que todos os meninos e meninas com deficiência intelectual, com TEA, que eles vão conseguir se alfabetizar e ter uma fluência de leitura e de escrita. Mas a gente trabalha para isso. Porque a inclusão não é só a socialização é a porta da inclusão. Né? É onde tudo começa, mas a gente deseja que eles estejam nesses espaços e que eles estejam nos espaços educativos com foco na aprendizagem. E a aprendizagem passa pela socialização, mas vai além da socialização. E a gente trabalha muito a questão do raciocínio lógico. Conseguir pegar, aprender os elementos, as informações do ambiente, relacionar essas informações, argumentar, buscar estratégias da resolução de problemas. E tudo isso, dentro desse novo contexto, fica muito difícil. Mas é uma necessidade. Por que manter o atendimento educacional especializado é uma necessidade nesse contexto de pandemia? A gente precisa cuidar do outro, a gente precisa cuidar das relações. E nesse momento, os atendimentos são sim um fator de saúde mental, como a escola, enquanto espaço simbólico, dentro da vida desse indivíduo, é um fator de saúde mental. Os meninos não podem estar simplesmente, ter sido arrancados do espaço educativo presencial e de repente muda toda a sua rotina e eles ficam completamente soltos num contexto que é difícil para eles compreenderem e sem as referências que lhes são próprias. Crianças e adolescentes precisam de escola. Então, a gente precisa garantir isso de alguma forma. Então, é necessário, sim, que a escola continue buscando formas de interagir com esse aluno, de trazer um conteúdo para esse aluno e um conhecimento dentro de uma linha, de uma crescente, de uma sistematização, buscando estratégias para ele, vai participar das atividades presenciais, não, me desculpe, coletivas com o seu grupo, mas vai ter um momento para ele com esse professor, com essa professora, porque naquela atividade coletiva, muitas vezes, ele não tem a tolerância para ficar, fica difícil para ele compreender, fica difícil para ele se expressar, porque são muitos meninos ao mesmo tempo, né? Então tem toda uma dinâmica que é diferenciada, então tudo isso precisa ser pensado, a gente não pode simplesmente colocar a criança lá, mandar o link, ou mandar o vídeo, e ele ser mais um. Ele precisa, sim, de uma atenção diferenciada de acordo com as suas necessidades, com as suas demandas específicas. E dentro desse inteirinho, a gente precisa entender que o AE, ele tem um formato, né? Então, a gente tem formato de atendimento educacional especializado, ele não substitui a escola, ele é complementar, ele tende a acontecer no contraturno da escola regular, ele não acontece todos os dias da semana. Aqui na instituição onde eu trabalho, a gente tem oficinas de aprendizagem, então eu sou responsável por uma oficina específica, que é de comunicação e linguagens, mas a gente tem outras, tem de informática, tem outras situações. E como é que a gente transpõe isso? Tem coisas que vão ser perdidas. Há perdas, não tem como a gente negar que há perdas. Agora, antes da gente fazer um trabalho, reformatar esse trabalho e buscar seguir com uma certa regularidade nesse trabalho, para que as perdas sejam menores, do que a gente simplesmente abrir mão de tudo, porque as perdas para o nosso aluno são maiores. Hoje eu estava falando mais cedo, no encontro com famílias, estava falando sobre isso. Não pensem que o ano é um ano perdido. O ano não é um ano perdido, o ano é um ano vivido. E se
Se a gente não tivesse feito tantos trabalhos, aprendido, fazendo, que agora a gente já tem uma experiência de um ano para a gente trabalhar em cima dela, mas no começo a gente estava no achismo, né? Então, mesmo que tivesse sido um ano perdido, a gente já está num novo ano, então a gente não pode, vai ser um segundo ano perdido, então a gente não pode pensar assim. O ano que os meninos passaram em casa com as famílias tem que ser um ano vivido. E para isso a orientação familiar periódica e pontual é muito necessária. Organizar encontros, organizar momentos. Ah, mas a gente não pode se encontrar no presencial, mas a gente vai ter que se encontrar de alguma forma. Vamos fazer videochamada com 2, 3 famílias por vez? É o que é possível? É o que é possível. Dá para fazer uma reunião no Google Meet? Se der, ótimo. Mas se não der, temos que encontrar outra forma. Vamos fazer ligações semanais? Como nós vamos fazer para que essas famílias, que nesse momento são nossos braços e nossos olhos, junto a essa criança, que precisa saber como mediar esse menino, essa menina, com aquele material que a gente está fornecendo? Como é que a gente vai fazer para que eles não fiquem tão perdidos? Eles não são professores, a família não é professora. Então, tem uma série de situações aí que a gente tem que pensar, além de pensar nesse acompanhamento, nessa resposta que o aluno está dando, no registro disso, e é um registro avaliativo. A gente tem que trabalhar dentro dos moldes que a gente trabalhava, com os mesmos princípios, melhor dizendo, em novos moldes. Então, se a gente trabalha identificando o potencial do aluno, identificando as áreas em que ele precisa ser trabalhado, a gente seleciona as atividades, as propostas, dentro da realidade de cada um, mas de acordo sempre com o objetivo sempre de trabalhar em cima do que o aluno precisa, a gente também vai ter uma devolutiva e a gente precisa registrar isso, a gente precisa analisar isso e ver se o nosso trabalho está tendo algum resultado, se está tendo alguma assertividade, né? E durante o ano de 2020, a gente teve grandes avanços, né? A gente teve, como é que eu vou dizer para vocês, a gente teve surpresas muito positivas, apesar das dificuldades que os meninos revelaram, e foram muitas dificuldades, né? Que as famílias revelaram não são cognitivas, mas a dificuldade de aderir ao novo formato, de conseguir participar, de conseguir trazer essa devolutiva ao conhecimento do grupo. Então, a gente fez várias tentativas. Hoje a gente trabalha com um grupo de WhatsApp, né? Porque são adolescentes, eles precisam... Eles me ensinaram várias coisas, inclusive. A gente trabalha com atividades visuais, com suporte de áudio, com propostas de execução em casa, com os materiais que tem em casa. Eles muitas vezes fazem algumas atividades no próprio card enviado pelo WhatsApp. Eles respondem com os recursos do celular. Eles me ensinaram a responder com os recursos do celular e devolvem para mim. Eu perguntei, como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês marcaram isso aqui? Pronto, você vai lá no Fotos e aí você faz isso, você faz isso. Então, assim, eles começam a revelar os seus conhecimentos. E as famílias também dos meninos mais novos começam a dar essa devolutiva também. Não sabia que o meu filho tinha essa noção de risco de fazer um bolo na cozinha. E por que trabalhou o bolo? A prova explicou. Por que trabalhou o bolo? Por que é necessário identificar, elencar os materiais necessários para fazer o bolo, trabalhar a oralidade, o nome de cada coisa, as quantidades, o passo a passo, relacionar começo, meio e fim, ver o resultado, a causa e efeito, e manda foto do bolo feito, e manda o áudio do menino dizendo o que fez, e dizendo o bolo do jeito dele, dizendo o nome dos ingredientes do jeito dele. Então, assim, a gente encontra diversas formas de estar mantendo acesa essa chama da educação e de estar mantendo acesa essa chama da aprendizagem. Tem as atividades os blocos, a gente pensa nisso também, mas não é esse o único recurso. Porque se a gente se prende ao papel, sobretudo nesse momento, as coisas se perdem que não pode ir buscar, né? Então, a gente tem que estar lançando mão de diversas estratégias. A gente trabalha no coletivo, mas às vezes algumas famílias precisam de uma orientação privada, alguns meninos têm algumas dificuldades, algum momento de desorganização, que precisam de uma orientação mais ali individualizada. A gente faz isso, a gente não expõe as crianças e nem os adolescentes. Então, é importante que a gente tenha essas cartas na manga que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. E isso que acaba acontecendo, a gente vai descobrindo ao longo do tempo, comunicando com outros educadores, e isso é fundamental. Hoje a gente descobriu que o YouTube, o Instagram, o WhatsApp, quantos grupos de educadores se formaram
para que nós possamos compartilhar saberes, para que nós possamos estar trocando experiências e dizendo, olha, eu fiz isso aqui, eu fiz essa atividade, mas na casa da família, a família não tem bolinha, eu ensinei a fazer com bolinha de papel, eles fizeram com bolinha de papel alumínio. E olha como deu resultado, a mãe me mandou a foto feliz da vida. Eles usaram borrifador de produto de cabelo para poder fazer a pintura, porque era o que eles tinham em casa. Fizeram tinta de beterraba, ótimo. E a gente vai tentando e descobrindo novos caminhos. E nessas atividades em que o menino se lança, em que o menino participa, em que ele vivencia a experiência da aprendizagem, as aprendizagens são mais efetivas, a gente sabe, a gente trabalha por uma aprendizagem que seja de fato significativa. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, a partir da experiência que eu vivencio como professora do atendimento educacional especializado para alunos com deficiência intelectual, o meu grupo específico, na faixa dos 12 aos 16 anos, mas trabalhando com todos, hoje a reunião foi para todos, né, com todas as faixas etárias, é que, assim, as famílias precisam de nós demais. Então, a gente faz um encontro, uma reunião virtual, e as famílias dizem isso, como a gente precisa disso. A gente precisa entender por que a gente não pode fazer uma atividade hoje de manhã, e amanhã a gente faz a atividade que a pró mandou de tarde, no outro dia a gente faz no outro horário, porque desorganiza a mente da criança. A gente precisa entender que tem que ter um lugarzinho para fazer a atividade, escolher um lugarzinho da casa, ter regularidade. A gente precisa entender que a gente precisa conversar com a criança, esperar a criança dar resposta, não é ficar segurando na mão o tempo todo para a criança fazer. Que bom que a gente tem vocês para dar essa orientação. Então, assim, a família precisa de nós, a família está perdida. A família está pedindo socorro. Porque os nossos meninos e meninas, e eu sempre falo nossos, porque são nossos dos educadores e nossos das famílias. Os nossos meninos e meninas já eram segregados antes. Já ficavam em segundo plano antes. Já ficava para eles o tempo que sobrava da atenção do professor da escola regular. Não é porque o professor da escola não queria fazer, é porque muitas vezes ele não sabia fazer, muitas vezes a sala estava muito cheia, muitas vezes a quantidade de conteúdo, o volume de conteúdo era muito grande para pouco recurso. Enfim, pelas situações da educação que a gente conhece. Imagine com a pandemia. Imagine com a pandemia. Que lugar passou a ocupar a inclusão na nossa sociedade na pandemia? Então, as famílias precisam de apoio. As famílias precisam de apoio e os meninos precisam de demandar. Se vai fazer uma atividade, uma proposta, que é para tirar roupa do varal e arrumar e separar o que é de mamãe e o que é meu, não importa. Importa que eles tenham demanda de mobilizar esse raciocínio lógico, de mobilizar essa oralidade, de mobilizar esse corpo porque eles estão parados, para que eles possam continuar com essa tecnologia maravilhosa que a gente tem dentro da cabeça, que é o cérebro em movimento. Porque quando isso acontece, como é que eles vão voltar para nós? Eles vão voltar ainda em movimento. Ah, não é o ideal, não é como estaria se estivesse no AE e se estivesse na escola regular no presencial. Não, não é o ideal. A gente não está vivendo o ideal. A gente está sobrevivendo diante de tudo isso, né? Então, na verdade, eu penso que o trabalho das escolas, o trabalho das unidades de atendimento educacional especializado, dos profissionais especialistas, psicopedagogos, os terapeutas ocupacionais que se dispuserem a fazer esse atendimento, os fonoaudiólogos, é de se unir e orientar essas famílias e propor a estas crianças e a estes adolescentes demandas de aprendizagem, demandas para que eles continuem mobilizando o seu cérebro, mobilizando o seu aparato cognitivo e mobilizando o seu corpo, que a aprendizagem vem a partir do corpo, para que eles consigam, de fato, se manterem ativos e retornar, quando tudo isso passar, com um mínimo de aprendizagens em movimento, de aprendizagens asseguradas. Porque eu disse isso hoje a famílias. Quando os meninos voltarem para nós, que nós formos recebê-los, eu tenho certeza que nós vamos estar de pé na porta da instituição para bater palmas para vocês. Porque a família está passando pelo momento mais crítico da sua vida. A família das pessoas com deficiência está passando por um momento de extremo sufocamento, porque elas não têm muitos recursos. E nós também não temos muitos recursos e temos algo que é maior que a pandemia. Então, essas estratégias, Val, parabéns por essa iniciativa de seguir com essa proposta de trazer pessoas e de trazer temas que nos levem, isso até para nós, para a nossa saúde mental.
enquanto educadores, enquanto pessoas que estão imersas nessa pandemia, é fundamental. Porque quando nós conversamos sobre o nosso fazer, abrem-se portas, acendem-se luzes. E nós saímos um pouco dessa atmosfera de medo, de pânico, de dificuldades, de perdas que nós temos vivido em todas as ordens. Então, eu espero realmente, meu recado para vocês é esse. Vamos seguir, e vamos seguir juntos, e vamos buscar estratégias, sugestões de colegas, formas de fazer, outras experiências. Não é para encontrar uma melhor do que a nossa, é para a gente adaptar o que for aplicável à nossa realidade, dar o nosso toque e contribuir para que os nossos meninos e meninas continuem aprendendo cada vez mais e melhor. Obrigada.